Saudações, bem-vindo. Hoje, na reflexão sobre os 50 anos da Proclamação da Independência Nacional, vamos destacar o setor do turismo, o tal diamante por lapidar, isto é que se diz desde sensivelmente a metade do tempo que passa, depois que Moçambique proclamou a sua independência. E para esta conversa temos como convidada a senhora Arcina Dauto, que é bem-vinda. Senhora Arcina é especialista na área de turismo e para o benefício, portanto, da nossa audiência, vamos começar assim. Como é que o turismo se apresentava quando Moçambique proclama a sua independência nacional em 1975? Pois só conhecendo o passado e o presente podemos pensar no futuro. Obrigada, Dr. Boaventura. Eu penso que em 1975 foi, portanto, o ano da independência. Talvez nós não podemos falar de um turismo como tal, porque foi uma nova era, como a gente pode dizer isso. Havia políticas que estavam a ser implementadas e o turismo não era propriamente a prioridade. Houve a nacionalização das casas, a nacionalização dos hotéis e, portanto, não havia exatamente muitas condições para se fazer o turismo. A prioridade era outra. A prioridade era estabelecer Moçambique como uma nação, um Estado, e estavam a ser tomadas outras medidas que não eram exatamente na área do turismo. É assim que eu vejo. Como é que foi, então, o ponto de partida para Moçambique passar a pensar também no turismo como um grande segmento através do qual o país pode se desenvolver? Pronto, depois, dois anos depois, praticamente começou a nossa Guerra Civil. E durante a Guerra Civil, que durou 16 anos, também era impensável que a gente tivesse o turismo. Mas em 1994, depois da assinatura dos acordos de paz, houve muito espaço para... Sim, porque a Assembleia dos Acordos de Paz acontece exatamente em Em 1992. exatamente. Em 94 é a realização das primeiras eleições multipartidárias. Exato, ok. Tudo começa a mudar. E tudo começa a mudar. Começa a haver muito investimento, começa a haver, portanto, a paz, acima de tudo, a segurança. E aí, sim, começamos a ter investidores, começamos a ter pessoas interessadas em Moçambique, porque é um país, com certeza, com bastante potencial, e é aí que começam a existir sinais de haver turismo, porque nós temos de tudo em Moçambique, desde praias até safaris, enfim. Eu penso que após a assinatura dos acordos de paz foi quando se começa a dar os primeiros passos para que o turismo comece a desenvolver. Dá-se o primeiro passo para o turismo começar a desenvolver-se e como é que evolui até os dias de hoje? Houve várias fases. Portanto, no início eu penso que foi assim basicamente um boom. E nós estávamos a caminhar muitíssimo bem. A minha agência surgiu em 2003, numa altura em que havia embaixadas, havia muitas empresas, muitas ONGs e havia realmente uma necessidade, porque existiam muito poucas agências de viagens. E nós tínhamos, portanto, não tínhamos mãos a medir para podermos servir os clientes que haviam. E como a Targa Travel surgem também muitas outras agências de viagens e surgem também outras instâncias turísticas, como talvez hotéis, como por exemplo resorts, como por exemplo carros, não é? Transferes, etc. E começaram, eu penso que começou a haver um boom de países, quer seja aqui a nível regional, como a nível europeu, que começam a ver Moçambique como um destino paradisíaco. E então eu penso que houve bastante desenvolvimento. Mas depois surgiram
surgiram outras fases um bocado complicadas. Houve muita gente que se retirou quando houve a questão das dívidas ocultas, por exemplo, e aí o nosso país começou a ser falado também lá fora, e isso teve um downgrade para o desenvolvimento do nosso país. E recentemente, talvez, tenha havido mais, portanto, oportunidades também. Isto um pouco, eu falo disto em relação à época antes das manifestações. Portanto, havia ainda um olhar para Moçambique como um destino em que havia oportunidades e que as pessoas queriam conhecer. Mas depois, quando houve as eleições do ano passado e aconteceram, começou a acontecer todas as manifestações, lá fora eu penso que os olhos já, portanto, veem Moçambique de uma forma diferente. Até que ponto estas manifestações de que fala, portanto, manifestações Eleitorais afetaram o setor do turismo? Muitíssimo gravemente. No ano antepassado, nós começamos a fazer umas negociações com umas agências de fora, porque existem, efetivamente, muita gente que tem interesse em vir visitar, pessoas que já viveram aqui, empresários, já conhecem Moçambique, e que neste momento têm possibilidades para irem para qualquer parte do mundo. E estávamos a fazer negociações para que em março eles viessem, março deste ano, viessem num grupo de empresários para virem visitar Moçambique, desde Maputo até ao centro do país. Portanto, temos lá o Parque Nacional da Gorongosa, etc. E praticamente estava tudo já alinhavado para que isso acontecesse. Mas depois desta questão, logicamente que tudo ficou por água abaixo, porque ninguém pode ir para um país em que não haja segurança ou paz. E assim como este grupo de quem eu estou a falar, acredito que havia outras possibilidades de trazer turistas para Moçambique, mas que, entretanto, fizeram o back-off. Significa que precisam de um novo rearranque. Rearranque, um novo incentivo. É verdade, sim. Senhora Aracena, Moçambique detém vários tipos de turismo. Sim. Quais são aqueles que podem ajudar o país a vender e a contribuir para a balança de pagamentos, como é a expectativa de muitos moçambicanos? De muitos moçambicanos. Que não está acontecendo ao longo desses anos da independência. Exato. Nós temos praias no nosso litoral todo. Portanto, turismo de praia, eu diria que é o número 1, porque as nossas águas são quentinhas, não existem, quer dizer, existem, né? Mas comparando com a Europa, por exemplo, isto aqui é um paraíso. Temos também o turismo de safari, porque nós temos o Parque Nacional da Gorongosa, a Reserva dos Elefantes, até a reserva, eu penso que é a reserva que se diz do Niassa, que neste momento está fechada. Portanto, temos coisas que, se estivermos a falar da Europa, eles não têm. Se formos tomar aqui o exemplo do Kruger Park, eles têm visitantes todos os anos, em todas as épocas. Talvez haja uma época em que se calhar são capazes de fechar para irem fazer safari, para irem ver os animais, os Big Fives, etc. Portanto, nós temos também isso. E eu penso que só essas duas já é uma mais-valia. Mas temos outras. Se formos a falar da nossa cidade mesmo, na cidade de Maputo, nós temos uma cidade belíssima. A nossa gastronomia, a nossa cultura, as nossas danças tradicionais, isso é um chamariz incrível para toda a gente, porque são coisas diferentes. As pessoas na Europa já sabem praticamente o que há, mas em África, em Moçambique, é diferente, querem ver os animais, Portanto, o safari também eu acho que é um turismo que muito rapidamente, havendo medidas apropriadas para que haja, portanto, este chamariz é algo que poderá dar um boom ao nosso país. Pode contribuir
imenso para a nossa economia. Há países que não têm metade do potencial que Moçambique tem na área do turismo, todavia tem a sua economia baseada no turismo e com muito sucesso, e nem sequer nos equiparamos a esses países. Agora, para nós, qual é que é efetivamente o nó do estrangulamento que determina que nestes 50 anos de independência do país ainda não tenhamos conseguido colocar o turismo nos carris e render aquilo que todos os moçambicanos almejam? Nós precisamos, pronto, em primeiro lugar eu diria que é a segurança. Ninguém vai para um país em que não existe segurança. Portanto, segurança, paz, um pouco por aí. Depois, é preciso que haja um bocado de investimento. Investimento público ou privado? O privado só vem também se houver a tal de segurança. Porque ninguém vai querer investir para um país em que não existe segurança. Mas público, com certeza, tem que haver. Tem que haver. Tem que haver também um pouco de educação, digamos assim. Tem que haver, tem que se formar pessoas para poderem dar o serviço. E isto é uma coisa que basicamente não existe. Não podemos dizer que não se aposta totalmente nesta área em termos de educação, mas não é ainda o suficiente. De norte a sul do país é preciso, portanto, que haja escolas, que haja desenvolvimento nesta área. Eu penso que existe também uma importância enorme de o Estado, o Governo, se sentar com estes operadores turísticos e tentar perceber, porque eu também digo aquilo que eu consigo ver, mas perceber quais são realmente as dificuldades, quais são as lacunas. Outra coisa que eu também estou a pensar, que eu acho, é que é necessário haver o combate à corrupção. Okay? Porque ninguém gosta de chegar num país e achar que, ok, eu vou relaxar, vou gastar tanto, vou conhecer isto e vou conhecer aquilo, mas para se movimentar de um sítio para o outro tem um stop, quer seja nas estradas, aliás, começando desde o aeroporto, não é? E depois é nas estradas, portanto, e se sentir extorquido. Ninguém gosta disto. E isso é uma realidade. Eu penso que isso é uma realidade. Mas esse não é um problema só de Moçambique. Existem noutros sítios também, mas existem outras alternativas, ou existem meios em que, se nós formos para um país como, por exemplo, talvez Tailândia, digamos assim, em que nós sabemos que eles começam por um sítio, por um preço mais elevado, mas nós sabemos exatamente qual é a margem que a gente deve pagar, ou vamos negociar até chegar àquilo que a gente quer, não é? Porque vamos nesses privados, digamos assim, mas também temos a opção de dizer, não, nós não queremos ir por ali, vamos pelas vias legais que existem. Mas aqui existe muito pouco. Portanto, praticamente é uma generalidade nas áreas que fazem serviço de tentar obter sempre mais, de ganhar sempre mais, mas nunca é aquilo que é o preço justo. Então, é necessário haver também uma regulamentação daquilo que são os preços, uma lei que dite, e a partir daí um controle e uma fiscalização. Portanto, se houver alguma coisa que esteja fora do normal, é necessário penalizar. Porque senão nunca ninguém se sente à vontade. E as pessoas, eu digo que as pessoas até quando vão fazer turismo num sítio, muitos deles nem se importam de dar uma gorjeta, de livre e espontânea vontade. E às vezes são gorjetas muito boas, mas ninguém gosta de se sentir extorquido. E quando isso acontece, as pessoas desanimam. Quer dizer que temos ainda um grande problema a nível das políticas governamentais? Eu penso que sim, eu penso que é necessário realmente olhar para um conjunto todo e ver como é que o turismo se pode desenvolver e a partir daí tentar tomar várias medidas e
andar em cima, tem que haver pessoas que andem em cima dessas leis que forem implementadas com seriedade. Um grande esforço que o país terá feito na área dos vistos, da simplificação dos vistos, não resolveu o problema? Em parte sim, sim, eu penso que sim, que não podemos dizer que não, facilitou sim muito, embora ainda existam algumas lacunas, algumas coisas para a gente poder chegar lá, eu penso que facilitou sim, senhora, porque às vezes não é fácil. E isso é uma das medidas que, por exemplo, eu sei que outros países daqui da região, como por exemplo Quénia, a Tanzânia, eles abriram a questão do e-visa, portanto, e isso é um incentivo muito grande. Isso é um incentivo muito grande. Esteve fora de Maputo, vamos a casos muito concretos, esteve fora de Maputo não faz muito tempo. Quando cá chegou de regresso, como é que se sentiu o tratamento dado no aeroporto? Para sermos mais precisos. Olha, eu vou ser sincera, desta vez praticamente não tive nenhum problema. Eu vim no voo da TAG e o aeroporto estava muitíssimo bem organizado. E eu até disse, uau! Mas já me aconteceu que eu já tenha vindo de outras viagens em que dentro do aeroporto estão aqueles bagageiros. E os bagageiros, em qualquer sítio, nós vamos para o país, nós é que devemos tirar as nossas malas para pôr nos carrinhos. Quer dizer, se precisarmos de ajuda, nós é que vamos solicitar a ajuda de alguém que trabalha ali dentro do aeroporto. E aqui? Mas não é assim. Bom, aqui não é assim. Espero que isto tenha mudado, portanto, desde 2 semanas atrás que eu cheguei, portanto, eu espero que tenha sido uma medida que tenha sido implementada e que continue assim. Porque no aeroporto existem, portanto, locais em que há carrinhos, tem que haver carrinhos suficientes, em princípio, para aquele voo. Se é necessário pagar, que eu não acho que seja nenhum problema, porque se isso converte para as receitas do país, é ótimo, é pôr uma moeda para a gente poder tirar lá o nosso carrinho, mas não precisamos de ser incomodados com alguém que quer carregar as nossas malas e que nem toda a gente precisa dessa ajuda, não é necessário. Se eu vou lá para fora e carrego as minhas malas, aqui não vou carregar porque... Então, eu acho que desta vez, eu cheguei há 2 semanas atrás, não, por acaso olhei para aquilo e digo, uau, que bom, mas em várias ocasiões eu já tinha presenciado coisas dessas, não, eu vou ajudar, e basicamente estão a importunar, porque o ajudar, nós sabemos que temos que dar alguma coisa, mas nem sempre nós queremos, não, eu faço, e as pessoas às vezes não deixam. Logicamente que existe aquela outra vertente que a gente sabe, há uma necessidade muito grande das pessoas sobreviverem, e eu não condeno essa parte, mas isso é algo que não pode existir nos aeroportos, portanto, eles não devem passar do lado de fora cá para dentro, até porque quando nós vamos viajar e estamos a embarcar, só vai, por lei, só vai o viajante, o acompanhante não deve ir, não deixam passar o acompanhante de qualquer maneira. Agora, como é que a chegada do avião já entra alguém para nos ir buscar, que não é sequer alguém da família, portanto, que é um bagageiro, que não é trabalhador, em princípio. Falou da necessidade de formação. Há muitos intervenientes na área de turismo. Está a falar de que formação a que níveis? Porque para quem vem de fora, por exemplo, está lá o agente da polícia de proteção, o agente da polícia de trânsito, estão, portanto, os funcionários aeroportuários, e por aí fora. Estamos a falar de formação a que níveis, tendo em conta esta cadeia que não é tão pequena assim? Sim. Em vários setores de serviços turísticos, podemos assim dizer, quando nós vamos a um restaurante, um tipo na área da restauração, nós temos lá pessoas a servir, com certeza, mas não temos as pessoas preocupadas a dar aquele serviço que aquele cliente precisa.
nós podemos até reclamar, falamos a mesma língua e estamos habituados, é a nossa forma de ser. Mas para quem vem de fora, chega, quer ir para um sítio e quer comer, por exemplo, vamos falar só desta área, e não temos pessoas com aquela devida formação, só estão ali porque precisaram do emprego e foram pedir um emprego e deram o emprego porque também precisam de alguém para trabalhar, mas não formaram, se calhar aí não, são os empresários ou são as instituições que devem preparar as pessoas. Mas poderia haver escolas de turismo, de formação, em que as pessoas saem dali e dizem: eu quero ir trabalhar para esta área. Eu quero ir trabalhar para aquela área. Porquê? Porque tem queda, porque tem inclinação, não é? E a partir daí, o próprio restaurante é que vai depois moldar. Olha, tu sabes fazer isto, já aprendeu, já tem aquele básico, não é? E aqui, desta forma, é assim que a gente vai trabalhar. É apenas um exemplo. A nossa universidade, portanto, a nossa universidade de Montana, como iniciativa, já tem cursos ligados a turismo. Faz tempo. Ainda não chega. Eu penso que ainda não chega. Aqueles que são formados nesta área nem sequer são absorvidos no mercado de emprego. Se calhar também é esse problema. Exatamente, porque se calhar nem toda a gente pode ir para a universidade, não tem notas para entrar para a universidade. Mas nós tínhamos o Hotel Escola Andalucia, exatamente. Aquilo era formação para quem quisesse fazer algo diferente, como, por exemplo, alguém que quer fazer multimídia, não vai para um curso superior, mas vai para uma escola técnica, etc. Mas eu penso que não existe agora, quer dizer, não sei que não existe, há muito tempo que aquilo está fechado. Portanto, onde é que se formam essas pessoas que querem entrar para esta área? Em Inhambane, salvo erro, existe uma escola de formação, mas é necessário haver mais e mais. De norte a sul do país, é necessário que haja isto, é necessário que haja formação, se calhar até formá-los aqui para irem trabalhar noutras áreas, porque não pode estar sobrelotado. Tem muita gente que veio para aqui porque... Maputo tem Moçambique em miniatura, como se costuma dizer. Exatamente, toda a gente está aqui, toda a gente quer estar na cidade, mas nós temos outras riquezas, mais lá para cima, a norte do país, no centro do país. Indo para outro aspecto muito mais concreto, por exemplo, aqui muito perto, as Maurícias têm no turismo uma grande indústria. E nós não conseguimos competir com as Maurícias, apesar do nosso grande potencial que as Maurícias não têm. Por que é que não podemos competir? O que é que as Maurícias têm que nós não temos aqui? Olha, nem sei se responder muito bem essa questão, mas eu penso que houve medidas que foram implementadas para que haja o desenvolvimento na área do turismo e essas mesmas medidas são cumpridas, com certeza. Portanto, eles investiram, pode haver privados, mas acredito que haja também por parte do Estado nas suas infraestruturas. E isso é uma prioridade. Em termos de serviços, eu já estive nas Maurícias há bastante tempo, em termos de serviços, eles sabem o que é dar o serviço a quem está lá num dos resorts deles. Eles aproveitam, por exemplo, a cultura deles, a dança que eles têm, para fazerem eventos praticamente todas as noites, para entreter. E, acima de tudo, eu penso que existe esta segurança, porque é um país em que a gente vai até lá e que não corre riscos nenhuns. Na verdade, até podemos nos esquecer de uma carteira e a gente vai e volta e foi guardado. É-nos entregue, porque isso já aconteceu na altura em que eu fui lá para uma dessas visitas de trabalho, em que pela noite dentro alguém deixou ficar e só no dia seguinte é que se lembrou: epá, estávamos a ler a minha carteira e estava guardada, e encontrou tudo direitinho na sua bolsa que tinha deixado de ficar no lounge lá no restaurante. Portanto, tudo tem a ver com os contextos que estão totalmente distintos. Exatamente. Tudo isso faz com que
Portanto, as pessoas queiram ou não visitar um determinado lugar. Toda a gente quer ir para um sítio em que se sinta seguro e que haja, portanto, uma organização no seu todo e, logicamente, vou ver uma praia, vou conhecer uma praia excepcional, vou para o calor, vou ver os animais, vou ver tudo isto, mas é necessário que as pessoas se sintam em segurança. Moçambique tem o sonho de ver o turismo, portanto, a contribuir para o produto interno bruto e há uma palavra de ordem, costuma-se dizer já faz muito tempo que o turismo em Moçambique é um diamante por lapidar. É um sonho que pode ser realizado 50 anos depois da proclamação da independência nacional ou é uma utopia? Porque não é uma realidade. É uma realidade, sim senhora. Temos muitíssimo potencial. Temos, sim senhora. Temos pessoas dispostas a trabalhar. Nós, os agentes de viagens, até já têm uma organização que, portanto, rege defende alguns interesses, etc. E é por aí que, portanto, entre o Estado e a Habitu, neste caso a Portugal da Habitu, que se podem juntar as suas sinergias para poderem começar, não é começar, mas poderem criar condições para que haja desenvolvimento nesta área. Existe muita coisa a ser feita. Eu não sou a pessoa ideal, logicamente, eu só conheço aquela minha área de trabalho, mas existem pessoas que sejam capacitadas e que tenham vontade de trabalhar nesta área. É só ir atrás das pessoas certas e dizer o que é que a gente vai fazer. Vamos falar das feiras que nós temos estado aqui a fazer. Eu já não me lembro quantas edições é que há do Ficari, mas tem sido feita há alguns anos. E nestes anos, lembro-me que no ano antepassado não se participou, mas no ano antepassado, em vez de ter sido melhor do que nos outros anos, praticamente foi pior. Não havia organização nenhuma, não havia condições das pessoas terem internet, os próprios stands não tinham condições para as pessoas estarem ali a trabalhar. Quem é que quer ir estar num espaço durante 3 ou 4 dias, que é o tempo da feira, sem condições de trabalho? Não é possível. Eu não posso dizer que os valores são assim tão elevados. Logicamente é necessário haver pagamentos, porque há custos a serem pagos, mas se a gente souber que não há de haver retorno e que não há condições, não queremos pagar. Não dá. Eu falo um pouco, se eu comparar um bocado com a Bolsa de Turismo de Lisboa, BTL, que acontece todos os anos entre fevereiro e março, aquilo é um mundo dentro de um espaço. Aquilo move milhões e milhões de pessoas de todas as partes do mundo. É algo que eles terminam hoje, eles já estão a organizar para o próximo ano. E há de tudo lá dentro. De tudo mesmo. E as pessoas vão à procura de saber o que há em Portugal para poderem comprar ou fazer parcerias, etc. Eu tenho estado a visitar a BTL há bastante tempo e lembro-me que há 10 anos, ou se calhar um bocadinho mais do que 10 anos atrás, fomos convidados pelo próprio governo de Portugal, porque eles queriam que nós mandássemos, portanto, clientes para lá. E eles, basicamente, patrocinaram tudo, desde passagem aérea, acomodação, para nós irmos, estarmos lá, cumprirmos, tínhamos uma agenda, fazermos umas reuniões. Isso acontece nos outros países também. Para eles mostrarem o que é que eles têm, para nós podermos vender para eles. É assim, normalmente. O Moçambique vai participar na BTL a maior parte do tempo. Eles convidam as agências de viagens e nós até queremos ir.
Mas nós já temos os nossos custos para irmos para lá, que são as passagens aéreas, só a acomodação, e não estamos a pedir que haja patrocínio nessa parte. Nós entendemos também que existem algumas dificuldades. Mas quando nos dizem que nós temos que ajudar a decorar o stand de Moçambique, nós temos que pagar um X para decorar o stand de Moçambique, nós vamos para trás, porque é o mínimo que eles podem fazer por nós. Se calhar poderia haver, uma franquia para nós estarmos ali a participar, para termos uma cadeira, uma mesa, não sei o quê, mas não temos condições para pagar os valores que nos são pedidos. Então, há estas pequenas coisas, eu se calhar já divergi um pouco, já fui para a coisa. É um diamante por lapidar, é sim senhora. É preciso de haver um bocado de trabalho, um bocado de seriedade, é preciso de olhar para isto com uma perspectiva de que nós temos bastante potencial e podemos chegar lá. E buscar exemplos de outros países, se calhar nem falo da Europa, para aqui da região, e perceber o que é que eles têm estado a fazer. Porque é assim que às vezes a gente aprende. Será que nós podemos adotar umas políticas parecidas? Ou não? Quem é que é expert nesta área? E haver um consenso, haver uma harmonia, portanto, conversações entre aquilo que já existe, agências de viagens, porque existem aí muitas coisas, mesmo na área da restauração, o que é necessário para que a gente vos traga mais clientes, onde é que a gente pode contribuir, como, e assim sucessivamente. O país tem identificado alguns nichos de vários tipos de turismo. O país é bastante grande. Na sua opinião, seria estratégico pensarmos fazer uma exploração integral de tudo que se pode encontrar no setor do turismo, ou haveria que identificar nichos concretos nos quais conseguimos, portanto, sermos melhor sucedidos? Eu penso que começar por aí, encontrar alguns nichos de mercado em que a gente possa ser sucedidos. Aqui, a nível da região, nós sabemos que os sul-africanos, por exemplo, gostam muito das nossas praias. E até algum tempo atrás, não sei se se lembra, tínhamos muitos sul-africanos a virem, que a gente chama de bués. Eles não tinham problemas, metiam-se na estrada, traziam praticamente tudo o que era deles e vinham acampar. Mas isso não era bem visto. Isso não era bem traziam visto. Água, traziam... É aí onde eu queria chegar. Então, havendo uma política em que diz, vai entrar no nosso país, sim senhora, mas vai entrar no nosso país, quer acampar, pode acampar, paga a taxa que é devida, ok? Mas depois tem que consumir, e nós temos esses recursos para oferecer. É uma estratégia super boa, é aí que a gente, por exemplo, poderia explorar. Se calhar, porquê que a gente diz que porquê que eles traziam as coisas, se calhar? Porque têm aquela percepção de que há falta disto, há falta daquilo. A água, por exemplo, agora já temos muita água engarrafada, né? Mas, por exemplo, a água deles da torneira não é boa, né? Para ser consumida. Então, basicamente, se calhar era esse o pensamento, não sei. Era trazer tudo. Mas se houvesse uma política em que isto não é permitido fazer, então eles não tinham como. Não, mas também quando o governo aparece a dizer que, olha, isto não precisam de trazer, os operadores da área de turismo queixam-se alegando que isto cria dificuldade para os turistas virem a Moçambique. Sim, é verdade. Mas quando existe seriedade, quando isso for implementada uma lei e houver seriedade, não houver aquela corrupção por trás e não sei o quê, e fazer-nos entender, porque nós todos temos percepções diferentes, mas tem que nos fazer entender. Não. Então, e aqueles que estão ali não precisam de vender, não precisam de ganhar o seu pão. Então, há esse entendimento. As pessoas conseguem entender isso. E isso depois de se tornar, no início tudo custa, mas a partir do momento em que se torna um hábito, as coisas correm bem. A gente já sabe, eu vou para Moçambique, então eu não posso levar isto, não posso levar aquilo. É como, por exemplo, a gente diz que nós vamos para o avião.
a gente vai levar as nossas bebidas alcoólicas para beber lá no avião. Não, não é possível. A gente passa ali naquele controle e não entra garrafa, não entra líquido. Então... Portanto, dos diferentes nichos que temos, não precisamos de explorar tudo de uma só vez. De uma só temos vez. que ir por partes. Temos que ir por partes, exatamente. Temos que ir por partes, porque é muita coisa a ser feita. É muita coisa que há. E não temos capacidade para isso. Eu não posso dizer que a gente não tenha capacidade para isso. Se calhar até temos, mas eu penso que indo por sectores ou por estágios, eu acho que é muito mais fácil. Agora vamos melhorar isto, agora vamos melhorar aquilo, agora vamos melhorar aquilo. Eu penso que poderemos chegar. Porque também tentar fazer tudo ao mesmo tempo pode não dar em nada, pode sair uma salada que não vai funcionar muito bem. E tal como os nichos que temos, em cada canto deste país há sempre oportunidade para explorar alguma coisa na área do turismo. Acha que devíamos olhar para todo o país ou devíamos escolher locais que se revelam bastante estratégicos para um turismo que consiga, portanto, contribuir para o desenvolvimento do país? Em toda a parte do mundo, eu penso que existem, portanto, não é possível visitar tudo. Existem aqueles pontos mais estratégicos em que têm, uns é pelo pôr do sol, outros é pela praia, outros é, portanto, e é aquilo que as pessoas têm mais foco. Quando a gente vai pesquisar, vou visitar Cape Town, por exemplo, o que é que eles dizem que tem? Table Mountain, etc. Né? Mas, entretanto, Cape Town tem muitas outras coisas. Então, eu penso que é um pouco por aí. É nós olharmos para aquilo que é realmente o nosso grande tesouro, né? O que é que a gente tem de realmente bom e vamos olhar para isto e vamos ver como é que a gente pode chegar lá e desenvolver isto, e etc. Mas, logicamente, ao longo do país, nós temos montes de coisas. Mas, se vamos, por exemplo, vamos falar de Xai-Xai, por exemplo, o que é que nós temos? Temos ali uma praia, mas, basicamente, para além disso, é a comunidade, etc. Portanto, não é... Então, eu acho que é por pontos mesmo que a gente deve ir explorar e desenvolver. E também os nossos operadores turísticos vendem muito pouco daquilo que é nosso. Quando vamos a restaurantes e outros locais, dificilmente encontramos um produto made in Moçambique. Por quê? Como os nossos pratos. Sim, é um exemplo. Falou aqui de aspectos culturais, danças, por exemplo, que são um grande atrativo em outros países. Exatamente. Eu, sinceramente, não sei porquê, mas é exatamente disto que eu estava a falar há pouco tempo, quando estávamos a falar do caso das Maurícias. É isto, basicamente é isto. Se a gente for a um restaurante, por que depois de um jantar não temos um grupo que faça um bocadinho de macuaela? Não é? É a nossa tradição, é a nossa cultura. E isto, se tivermos turistas, eles gostam de ver, adoram. Então, por que é que isso não existe? Eu, sinceramente, não sei responder. Talvez por falta de recursos. Ou não vende, ou a nossa cultura não vende para os turistas, para os operadores turísticos. Eu acho que as pessoas gostam de ver isto. Eu sentei-me com alguns empresários que queriam, portanto, ir visitar Moçambique e eles perguntavam por coisas que são coisas diferentes daquilo que eles têm, como, por exemplo, o caso das nossas danças. Queriam saber em relação a isso. O nosso artesanato, vamos falar um bocado do nosso artesanato, é uma coisa que eles adoram. Se nós pudéssemos levar, por exemplo, o artesanato e vender noutros países, era um bom, porque eles gostam destas nossas coisas. E existe muita criatividade das pessoas aqui a fazer trabalharem com as mãos, com aquilo que a gente tem, com a nossa madeira, etc, etc. Existe muita criatividade. E como é que deve ser promovido o nosso turismo em Moçambique? A dada altura dizia que, pronto, as pessoas quando estão fora, a primeira coisa que lhes vem à mente é a questão da guerra, porque há insegurança.
Pronto, Moçambique proclama a independência nacional e logo a seguir tivemos a Guerra dos 16 anos e hoje celebramos os 50 anos, ainda temos a situação da província de Cabo Delgado. Como é que deve ser promovido o turismo? Que é para tirar um pouco desta visão, em algum momento, em alguns aspectos até, em algum momento até uma visão que não corresponde tanto àquilo que é a nossa realidade. As pessoas ficam com a sensação de que não é possível, por exemplo, chegar a Maputo. Como é que se deve vender o nosso turismo? Eu vou falar um bocadito desta questão, não é possível chegar a Maputo. Temos a questão da nossa Companhia da Bandeira, a nossa LAM. Durante algum tempo tentou-se, voou-se para lá, etc. E depois, de repente, houve bastantes problemas. Que persistem. Não lhe sei dizer o que é que há exatamente por trás de tudo aquilo, mas também para mim não interessa. Mas a imagem que a gente passa lá fora, ou fica lá fora, é que Moçambique não tem capacidade nem sequer de transportar pessoas para virem para o país, para virem fazer turismo. E depois, a partir daí, vêm muitos outros fatores. Existem outras companhias, né, que fazem, por exemplo, temos a TAG, temos a TAP, etc. Mas a TAP, por exemplo, nós sabemos que tem preços muito elevados. Portanto, é um pouco difícil vir por aí. Quando é para vir por outras companhias, como por exemplo pela Qatar ou pela TAG, é uma volta enorme. Uma viagem que deveria durar apenas 10 horas, mais ou menos, 9, 10 horas, acaba sendo praticamente 24 horas. Então isto começa um pouco por aí. Então, nós temos realmente alguns setores que nós temos que melhorar, não só melhorar, mas temos que lavar a nossa imagem, temos que pôr as coisas de uma outra forma. Eu acho que a partir daí, se começarmos a ser vistos com outros olhos, que temos capacidade, temos isto, temos aquilo, vamos conseguir atrair turistas e mesmo assim tem pessoas que ainda se, portanto, atrevem. Eu quero ir conhecer e quando vêm para aqui ficam encantados. Muita gente, a gente já sabe, muita gente quando vem para Moçambique, ou a maior parte das pessoas quando vem para Moçambique, basicamente fica com o coração destroçado em deixar o nosso país, porque o nosso país é bom, tem muita coisa boa, começando pelas pessoas. Mas acredita que não estamos a promover o suficiente o turismo além fronteiras? Não estamos a fazer o suficiente para o país ser... Exatamente, talvez não com seriedade que deva ser feito. Esta promoção, quem que devia fazer melhor, o governo ou o setor privado? O setor privado não pode fazer nada sozinho, não é possível. Portanto, podemos fazer sim, mas com o apoio do governo. O setor privado pode fazer, mas com o Senhora Arsene, estamos já a celebrar os 50 anos da independência nacional no setor do turismo, que é a área sobre a qual estamos aqui a refletir. As coisas apresentam-se como pode aqui referir. Que sonho devemos ter para os próximos 50 anos na área do nosso turismo? O Moçambique não pode ser apenas lugares, não pode ser apenas recursos minerais que um dia vão acabar e fica o que se chama tanto elefantes brancos, quando temos recursos renováveis, entre eles o turismo, sobretudo. Aproveitar os nossos recursos para convertermos o nosso país, por exemplo, numa Singapura, em que eles até nem têm nada, mas eles aproveitaram aquilo que eles têm e fizeram coisas de tal forma que o turismo nem sequer é barato, mas as pessoas vão para lá e desenvolveram o país de uma forma, não sei, exponencial. Para as pessoas que querem ir ver o que é desenvolvimento, etc.,
vão para Singapura, por exemplo, e têm de tudo. E nós temos todas essas condições para apostarmos e para chegarmos lá. E só com o nosso solo podemos fazer muito. Só assim, exatamente, podemos fazer bastante. É preciso termos força de vontade e trabalhar. E há pessoas que querem trabalhar, muita gente quer trabalhar, está disposta a trabalhar. A nível das políticas, o que tem que ser feito para o investimento na área do turismo ser atrativo? Eu não sei, mas acho que é um pouco daquilo que a gente já falou aqui. Portanto, investirmos na segurança, investirmos na educação, na formação, acabarmos com a corrupção, tentarmos acabar com a corrupção. Nós sabemos que não é fácil, mas são essas pequenas coisas que devem começar a ser feitas e depois explorar mais em como é que se pode apostar. Existem privados, o setor privado pode efetivamente até ter algumas capacidades para desenvolver determinadas áreas ou para fazer determinadas coisas, mas acho que só o Estado é que tem mesmo aquelas condições para dizer agora nós vamos fazer isto em grande escala. E é um pouco, talvez, por aí. Estamos a falar de polos de atração que devem ser criados pelo Estado. E depois o setor privado faz a sua parte. E depois o setor privado faz a sua parte. A senhora Ercina Dauto foi a nossa convidada para 2 dias de conversa à volta dos 50 anos da independência nacional. Hoje procuramos nos inteirar sobre aquilo que foi a evolução da área do turismo, uma área que ainda continua a ser vista como um diamante por lapidar. São várias as adversidades que se apontam, com destaque para o aspecto da segurança. Obrigado pela preferência e fique bem.